Vamos fazer neste vídeo uma introdução ao checkout, explicando a relação do checkout com o cart e o que é que integra esse processo de checkout no Drupal Commerce. Quando nós falamos em checkout, estamos a falar precisamente no botão checkout que implica a ação de iniciar o processo de compra. Evidentemente que o cart é o passo imediatamente anterior e por isso é que o cart e o checkout estão tão relacionados. Aliás, se nós visitarmos o Shopping Cart Page, verificamos que temos a atualização do cart, as pessoas podem continuar a adicionar produtos e se tiverem a permissão de aceder ao checkout, vão encontrar o botão checkout. Também aqui neste pequeno bloco que criamos, temos a ação checkout disponível. Na prática, o checkout significa que a pessoa está na disposição de continuar a compra, portanto ela já fez a seleção de produtos e a dada altura decide concretizar e efetivar uma compra. E o checkout em si é formado por uma série de etapas, por isso é que nós temos aqui os steps. Nós depois vamos ver isto com calma e ver também como modificar, mas basicamente é um processo. E onde é que nós podemos configurar e perceber o processo que está definido no Drupal Commerce por defeito? Indo à zona da Store e à configuração, nós temos uma opção que é o Checkout Settings e é aqui que tudo se passa. Neste painel nós encontramos os vários elementos ligados ao checkout, que vamos já detalhar, e também um tab para Checkout Rules, de que já falamos. Aqui está a ser aplicado um filtro às rules que lidam diretamente com o checkout e aqui podemos ter sempre debaixo do nosso controle as rules que estão a afetar e que têm relação direta com o checkout. O checkout form, porque se trata de um form, tal como no Add to Cart, que também é um form, este checkout form é formado basicamente por 4 etapas e isto são as etapas standard estabelecidas, aquelas que em muitos dos casos de lojas servirão porque são mais ou menos genéricas e o esquema está abstraído. No entanto, é possível, como é óbvio, modificar esta lógica, implementar outra lógica. Nós temos aqui um painel e ele está organizado em grandes unidades que depois têm elementos que nós podemos mover. Alterar a ordem, mover para outra unidade. Isto em termos de Drupal Commerce e terminologia do Drupal Commerce e especificamente checkout, chamamos a estas secções, estas grandes secções que estão definidas e que não temos possibilidade de configurar, não há configuração para checkout, complete, payment, review order nem checkout, são o checkout page. No caso de estarmos a lidar com elementos dentro do checkout page, chamamos-lhes checkout panes. Isto é um pane, portanto, e os panes podemos considerar que são blocos, são unidades mais inteligentes que blocos, mais inteligentes no sentido de serem mais flexíveis, mais configuráveis, mais adaptáveis às realidades, com que queremos trabalhar, do que propriamente os blocos. E aqui também estamos a lidar com unidades que podemos organizar e não temos regions do tema, como no caso dos blocos, mas são basicamente blocos, ou seja, grupos de unidades de informação que são mostradas associadas a um checkout page. Como já se deram conta, também as podemos mover de uma etapa para outra e podemos naturalmente configurar.
A configuração de panes depende do tipo de pane que estivermos a falar. Este pane, por exemplo, é um pane que está baseado num display da view. Significa que aqui podemos escolher qual é o display que queremos mostrar. Outras unidades de pane terão outro tipo de configuração, mas um elemento é constante, que é o Display Settings, em que definimos como é que queremos que o Checkout Form apareça, que aquele pane apareça, se é um field set colapsável, não colapsável, se simplesmente não é um field set e, portanto, a informação é ali colocada num div puro. E se optamos por incluir aquela informação do pane no review, significa que vamos colocá-la e mostrá-la não só na página onde ela está já definida, mas também podemos repetir, portanto, informação redundante na parte do review. E que mais posso dizer? Em relação, por exemplo, aqui ao payment, que é um checkout pane especial, nós podemos obrigar à escolha de um método de pagamento, depois veremos isto com mais cuidado. Enfim, no completion message temos um texto que podemos escrever e modificar, editar, ou seja, basicamente isto é um campo texto em que escolhemos o formato como qualquer outro campo de texto no Drupal. E basicamente é isto, em termos de configuração que nós conseguimos. Agora, porquê esta ordem e como é que isto se funciona? Se nós tentarmos fazer um checkout, e vamos realizar aqui um checkout preenchendo a informação, nós ficamos habilitados a saltar entre etapas. Esta é a primeira etapa, é a que figura neste passo aqui. E, efetivamente, ele está a mostrar-nos o shopping cart, o account information, que não está visível porque, efetivamente, nós não colocamos como opção. Se nós formos aqui a esta parte e dissermos que para mostrar o Display Account Information pane for Authenticated Users, se ativarmos esta configuração e fizermos refresh, já vamos saber que o utilizador que está a fazer o checkout já está identificado. Portanto, ele pode querer agora escrever o nome, pronto, para a pessoa que está relacionada com a encomenda, a morada da entrega da encomenda e a cidade. E esta informação de Billing Information corresponde a este parâmetro e tem campos obrigatórios ou não de acordo com o que está definido. Nós depois também veremos o Customer Profile, porque tem que ver com o Customer Profile. Se, entretanto, continuarmos, passamos para o step do Review Order, precisamente o que está aqui definido, e por aí adiante. Portanto, o checkout ele vai funcionar e vai percorrer estas etapas, portanto, de acordo com o que aqui estiver definido, o workflow que aqui estiver definido, mostrando a informação dos elementos que também estiver determinado a aparecer. E reparem que ele saltou do passo anterior, não sei se consigo recuperar, não, de que foi o Review Order para o Checkout Complete, simplesmente porque nós não temos nenhum sistema de pagamento ativo e, portanto, ele galgou esta etapa. Mas o processo está a funcionar e o método para nós verificarmos o que é que está a acontecer no checkout é efetivamente
consultar o painel dos Checkout Settings e verificar se as configurações estão de acordo com o comportamento que desejamos e que queremos ver realizado durante o checkout.